E aí galerinha, beleza? Bom, mais um vídeo aqui sobre o nosso bate-papo semanal sobre ateísmo. E se parecer que eu tô suando é porque Limeira realmente agora voltou a ser o test drive do inferno e tá quente. Aliás, tá quente não, tá estúpido. E voltando a falar mais uma vez, eu vou responder mais uma. Na verdade, não é uma pergunta que me fizeram via e-mail nem nada, mas eu achei interessante de trazer porque foi uma pergunta que é recorrente, que sempre é feita para mim, mas na questão dos meus amigos mais próximos e de pessoas em geral, que na verdade eu vou falar sobre duas coisas: aceitação familiar e aquela famosa questão do você é ateu porque você é gay. Bom, vamos lá. Como eu já disse num vídeo anterior, eu peregrinei por algumas religiões e algumas delas eu acabei gostando, outras nem tanto e outras eu simplesmente detestei. É lógico que eu não vou falar aqui nem as que eu gostei nem as que eu não gostei, por uma questão de ética também, né? Não preciso ficar metendo pau na religião X ou Y, da mesma forma que eu não preciso ficar elogiando. Mas eu vim de um berço católico, né? Onde eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, sou batizado e tudo mais. E quando eu optei por descobrir que existia esse outro lado, existia essa dúvida, existiam pessoas que conseguiam sair daquela caixinha quadrada, onde você tem que acreditar naquilo e é aquilo e você não pode pensar fora dessa caixinha. Quando eu descobri que existiam pessoas que contestavam a existência de Deus, eu comecei a correr atrás disso e isso começou a me arrebatar, vamos dizer assim. E eu acabei, as catracas, né, dentro da cabeça começaram a girar e começaram a falar: isso talvez faça sentido. E foi onde eu comecei a contestar e voltaram aquelas experiências passadas das religiões das quais eu passei, aonde eram mais perguntas do que respostas, mais dúvidas do que esclarecimentos. E eu me lembro muito de escutar várias vezes, principalmente quando eu era criança, frases do tipo: não conteste, não pergunte, ou simplesmente aceite. E um simplesmente aceite não é algo que você queira ouvir. Então eu acabei passando a ter esse outro lado mais aflorado. Então, como isso foi uma coisa gradual, não foi de repente, e apesar de ter sido por uma experiência bem traumática, como eu já falei várias vezes, não é algo que eu estampe na cara de ninguém e que eu não possa ver uma rodinha onde todo mundo tem uma religião e eu vou lá e eu sou o cara que vai levar a palavra ateísta da salvação para ninguém. Eu não estou aqui para fazer isso e acho desnecessário. Bebam água, crianças. Enfim, e a reação familiar ela veio nessa mesma pequena proporção, porque eu tinha que, quando eu ia na igreja, eu tinha que ir escondido,
porque várias pessoas da minha família são de vertentes religiosas diferentes. Então, para não ficar escutando blá 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 na orelha, eu tipo, essa presta, essa não presta, e eu não mandar todo mundo tomar no cu, então eu fiz isso meio por baixo do pano. E a partir do momento que eu fui começando a deixar isso de lado e começando a ter essa nova perspectiva, eu fui aos poucos demonstrando isso dentro de casa. Afinal de contas, os meus avós, no caso meu avô já faleceu, mas a minha avó e meu avô eram católicos, os meus pais são religiosos, né? São da vertente crente, né? Vulgarmente falando, e outros familiares também. Então eu fui meio que inserindo isso aos poucos dentro de casa, até chegar ao ponto que numa conversa aqui, numa conversa ali, eu fui começando a falar de contestações, apresentando filmes, falando sobre autores e tudo mais, até que a ficha deles caiu e não teve nenhuma guerra familiar por causa disso. Então foi até que bem controlado, apesar de algumas pessoas não aceitarem, mas não existe um debate no almoço de domingo, onde todo mundo aponta as armas para mim e ficam me detonando. Isso não tem. Mesmo porque, como eu já falei uma vez, né? A patada que vem é a patada que volta. E, enfim, foi relativamente tranquilo. E na questão que muita gente me pergunta assim, você é ateu porque você é gay. Eu sei que a religião, ela diz que o homossexualismo é errado. E isso não é algo que tem como se contestar. Está escrito lá. O que eu fico um pouco puto da vida é quando eu vejo que transformaram a igreja, que já é um espetáculo, né? Que já é um grande espetáculo da Terra, ela usar o homossexualismo como o estopim para fazer todo um circo. Como se na Bíblia não existisse nenhum outro pecado. Como se não existisse nos livros sagrados que se embebedar é pecado, que adúltero é pecado e tantos outros mais babablás, entendeu? Então eles resolveram ver que hoje os homossexuais, que sempre existiram, mas hoje eles estão mais à vista, então a forma de fazer o grande espetáculo da Terra é pegar eles e transformar isso num circo, porque você não vê aí uma marcha para Jesus contra o adultério, entendeu? Você não vê na televisão o bispo falando que se você tiver um caso extraconjugal, você vai para o inferno, então vamos até Brasília para aprovar uma lei anti-adultério. Você não vê isso. Ou sei lá, ou ligar a televisão e tá lá um pastor falando, sei lá, não bebam, proíbam a fabricação da cerveja, proíbam a fabricação de qualquer bebida alcoólica, porque os bêbados não herdarão o reino dos céus. Manja. Então, assim, o homossexualismo é aquela questão que eu falei, é o pecadinho e o pecadão. Entendeu? Então esse pecadinho pequenininho, a gente esconde porque é socialmente aceito. Mas esse aqui a gente tem que combater porque esse não é socialmente aceito. Então é tipo assim, entendeu? Eles relativizam Deus e colocam Deus em escalas, entendeu? A escala do pecado. Então você vai sofrer 10 chibatadas do capeta por ser, sei lá, comer frutos do mar, mas você vai tomar chibatadas eternas porque você é gay. E isso pra mim é uma gigantesca hipocrisia, entendeu? Então, quantos religiosos você não vê por aí cometendo N pecados, mas é como diz, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas enfim, todas as religiões das quais eu entrei, todas elas diziam a mesma coisa, entendeu? Por outro lado,
não é esse a questão. Eu sei que aos olhos da religião o homossexualismo é errado e não tem como eu contestar isso, porque está escrito na Bíblia, certo? Então eu não posso bater de frente com isso, mas por isso mesmo que não é esse o motivo, são outros motivos, entendeu? São outros motivos pessoais, filosóficos, de experiência, de vivência, das coisas que eu via lá dentro, dos absurdos que eu via lá dentro. Quando eu comecei a parar de frequentar igrejas, templos, salão do reino e tudo mais, eu comecei a ter a minha fé particular, que era igual ou maior daquela que eu fazia lá dentro, porque eu posso mergulhar e dizer que enquanto eu fui religioso, eu não fui um mero esquenta-banco. Então, quando eu passei a ter a minha crença dentro de casa, ajoelhando, orando, pedindo, prometendo, cumprindo, ou seja, seguindo toda aquela regra, e eu vi que a única coisa que eu tive foi um grande caguei pra você, então foi por isso que eu acabei. Então não tem nada a ver com o homossexualismo, mesmo porque o que você vê de monte dentro das igrejas são homossexuais, entendeu? E eu não condeno os que têm uma religião, entendeu? Se faz bem pra eles, ótimo, entendeu? Como eu sempre digo, tenha a sua religião, só não me encha o saco, entendeu? Então, basicamente é isso, mais 2 tópicos relacionados ao ateísmo e vamos ver o que mais vamos dizendo mais pra frente. Por enquanto, vamos ver se eu tenho ideia para mais alguma coisa que eu tenha esquecido para um próximo vídeo. Então, falou!